ela. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles ou elas. Ou seja, a partir do nós, tem mais do que uma pessoa junto. O vós, são mais pessoas ao nosso redor. E eles ou elas também dá o sentido de plural. Então, aqui, eu paguei a sua conta, uma pessoa só, que no caso sou eu, paguei a sua conta. Primeira pessoa do singular. Concordando com o sujeito eu. Somente um núcleo que se refere ao pronome pessoal do caso reto, a palavrinha eu. Neste caso, temos a concordância com o sujeito simples, ou seja, só tem um sujeito nessa frase. O verbo concorda com o sujeito. Um núcleo somente concordando com o verbo, a oração fica correta. Sujeito composto. Dois ou mais núcleos. O verbo precisa concordar em número e pessoa com todos os núcleos da oração. Geralmente, tudo no plural. A gente sempre fala geralmente, porque a língua portuguesa sempre tem uma regrinha ou outra que acaba mudando, mas são poucas, tá? Nesse caso aqui, precisamos acompanhar a flexão do número, no caso, sendo plural ou singular. Vamos ao exemplo. José e Clóvis são amigos de escola. Nesse exemplo, o verbo ser está aqui flexionado na palavra são, porque eu tenho dois sujeitos. Eu tenho sujeito composto. José e Clóvis são amigos de escola. O verbo está na terceira pessoa do plural. Lembra que eu acabei de falar? Eu, tu, ele ou ela, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles ou elas, terceira pessoa do plural, porque eu tenho aqui duas pessoas, dois sujeitos envolvidos. E se eu colocasse o verbo ser, José e Clóvis, ser amigos de escola, se eu não flexionasse esse verbo, a frase ficaria incorreta. A flexão não acontece, não existe a concordância e fica até desarmônico da gente falar e escutar. Então, eu tenho aqui que está concordando com os núcleos José e Clóvis. Temos aqui, então, a concordância do sujeito composto, pois tenho dois núcleos. Temos também verbos que são impessoais. Ou seja, se eu tenho esse exemplo aqui, ó, pronome pessoal do caso reto, ou seja, existe pessoal, uma pessoa, que aqui sou eu, pode ser ele, pode ser o João, pode ser o José. Existe um nome para essa pessoa. E aqui, no caso dos verbos impessoais, são aqueles que não possuem um sujeito. Eu não vou ter o José, ou a Maria, ou a Cláudia, ou a palavra eu, o pronome eu. Eu vou ter um sujeito dentro da frase, mas ele não vai estar dessa maneira explícita como os nomes. Mas eles surgem em oração, mesmo sem o sujeito. Por exemplo, eu tenho os dois verbos aqui citados, haver e fazer, indicando tempo. Havia um tempo, faz um ano. Então, são verbos que me indicam algum tempo, passado, presente ou futuro. A concordância deverá ser feita na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, somente uma pessoa, ele ou ela. Havia 2 anos que eu não viajava. O verbo haver aqui está flexionado para concordar com o sujeito eu e está conjugado na terceira pessoa do singular. Olha a regrinha aqui, ó. Porque eu preciso que ele fique dessa maneira para seguir a regra correta. O pronome apassivador também pode acontecer. E o que é esse pronome apassivador? Nós temos essa partícula se, que vem num sentido do pronome apassivador, que é a forma de utilizar o pronome se como verbo na voz passiva, ou seja, não está recebendo a ação, e sim
desculpe, ou seja, recebendo a ação ao invés de praticá-la. Então, não está tendo a ação de praticar, que é a função do verbo. Deve concordar com o sujeito a que ele se refere. Então, aqui a regra não muda. Vamos ao exemplo para ficar um pouco mais claro. Vendem-se carros. O que é que se vende? Porque quem vende, vende alguma coisa. O que é que se vende? Carro. Então, carro se torna o sujeito da oração. O verbo vender está concordando com carro, que é o sujeito da oração. Quando a partícula se, essa aqui, é índice de indeterminação do sujeito, a regra também é de que ela deve vir na terceira pessoa do singular. Então, vendem-se carros. Quando você olha para essa frase, aparentemente, entre aspas, hein? Ó, aspas vai estar na nossa aula de hoje. Eu não tenho um sujeito, uma pessoa, mas eu tenho carro. Carro é o objeto que está sendo vendido. Se eu vendo alguma coisa a alguém. E nesse caso aqui, o carro vai ser então o sujeito da oração. Tudo bem? Vou diminuir aqui um pouquinho, porque nós temos esse exemplo para conversar, só não quero subir muito, porque senão a resposta aparece. Os exemplos que eu trago aqui, pessoal, esse que está inserido na nossa aula, e mais uns 2 ou 3 no final da aula, são exemplos que eu peguei na internet, então eu preciso dar o crédito de onde eu peguei, não é da minha autoria, tá bom? Lá no final também vocês vão ver que tem sempre aqui o CECEM de São Paulo, e lá também vai ter esses nomes envolvidos, mas é por uma questão de realmente dar crédito a quem é o crédito, certo? Então vamos lá. A frase é: já, espacinho anos, espacinho neste local, árvores e flores. Hoje, só, espacinho, ervas daninhas. Deixa eu só dar uma bebidinha de água aqui. Nesses espacinhos é aonde eu quero colocar, encaixar e adequar, harmonizar. Lembra da regra da concordância verbal? Então, eu preciso que neste espaço caiba o verbo fazer, aqui o verbo haver e aqui o verbo existir. Só que eu preciso flexionar da maneira que fique correta. Vamos encaixar uma por uma para a gente ver a pronúncia da fala e da escuta. Já fazem anos. Havia neste local árvores e flores. Hoje só existe ervas daninhas. Então, se você parar para pensar, aqui já começa a ficar um pouco com falta de entonação. Existe, ou seja, uma coisa existe. Ervas daninhas. Eu tenho mais do que uma erva daninha. Então, aqui já me dá uma intenção de que não é a opção correta. Aqui é a mesma coisa. Fazem, havia e existe. Fazem, haviam e existem. Nesse existem, talvez comece a dar uma ordem, mas nós falamos de uma regra do verbo impessoal que ele tem uma flexão correta de fazer. Ou a resposta já começou a aparecer aqui embaixo. Como eu não tenho sujeito, então ele deve aparecer na terceira pessoa do singular. Então, se o verbo fazer ele vem na terceira pessoa do singular, ele não vai estar nessas 3 primeiras opções. Ele vai estar em uma dessas. E pegando a dica que eu dei no começo do exercício, se existe, eu vou estar falando, relacionando que existe uma erva daninha, e aqui eu tenho mais do que uma, então, por essas eliminações, a letra D é a opção correta. E vamos ver o porquê que ela é correta. O verbo fazer, nesse caso, tempo decorrido, ou seja, um tempo que já passou, já faz anos. Ele é impessoal. Eu não tenho o João, eu não tenho o José, eu não tenho a Maria. Não tem sujeito. Então, ele deve aparecer na terceira pessoa do singular. O mesmo ocorre com o verbo haver, que aqui está empregado corretamente. Havia neste local árvores e flores.
O verbo existir não é impessoal, então ele deve concordar, se harmonizar com o sujeito. Então, neste local, nesta